Amém. Louvado seja Deus. Vou falar com a irmã. Saudade de vocês. Louvado seja Deus. O Senhor tem preparado essa data para estarmos aqui. E eu quero louvar a Deus por isso, pelo convite que a irmã havia feito, né? Louvado seja Deus. Confesso que eu vim hoje pela misericórdia. Eu precisava de febre, de cama ali. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele diz na palavra que a palavra do crente é se ensina ou não, para a sala disso é procedência maligna, né? Eu havia falado para ela que eu estaria aqui e pedi a Deus a misericórdia para que eu amanhecesse bem para estar aqui. E assim o Senhor teve misericórdia e eu estou aqui para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, um bom tempinho, né? Que a gente não aparecia. O Senhor achou graça de nos fazer o convite para estarmos aqui. Amém? Eu louvo a Deus por este trabalho, pela vida de cada um que aqui está. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele não precisa de multidão. Quando Ele quer falar, louvado seja Deus, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. Até mesmo se tem muita multidão, às vezes é capaz, né? Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem uma palavra no meu coração e o teu, no livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos, aleluia, 9. Aleluia, a partir do versículo 32, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Louvado seja Deus, sabendo que o Senhor tem falado conosco através das irmãs. Aleluia, louvado seja Deus, uma palavra de esforço, de ânimo. Aleluia, para as nossas vidas, dizendo que nós não devemos confiar no homem, nem no cavalo, nem no cavaleiro, mas no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Muitos aí confiam no homem terreno. Louvado seja Deus, esquece que nós temos um Deus celestial que está acima de todas as coisas. Amém? Atos 9, versículo 32, todos acharam? Amém. Glória a Deus, vai nos dizer assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Quem deu saúde para ele? Jesus. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Saroma, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorca. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, e mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em ouvir, em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorca fizera para elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, todas pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, e lhe apresentou viva. Aleluia. E foi isto notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Amém? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos contar essa história, aleluia, de 2 milagres que o Senhor opera, aleluia, através do seu discípulo. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele forma seus discípulos. E Ele não forma discípulo por acaso. Algum propósito Ele tem, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos forma, aleluia, por um propósito. Aleluia, não somente para fazer a obra do Senhor, mas para testificar também, aleluia, do Espírito dele, naquilo que nós fazemos diante da presença do Senhor.
A Bíblia vai nos contar essa história, aleluia, aonde, aleluia, Pedro, ele fazia a obra do Senhor. Ele passava por alguns lugares, aleluia, como discípulo do Senhor. Ele ia sendo usado através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele vai passar por toda parte daquele lugar. Aleluia, eu imagino quantas obras que Pedro não fez, aleluia, porque aqui não conta. Aqui vai contar, aleluia, o milagre que ele fez na vida de Enéas e o milagre que ele fez na vida de Dorcas. Mas não conta os outros anteriores, que eu acredito que foram muitos, louvado seja Deus. Porque tem coisas que nós fazemos na presença do Senhor, que o Senhor nos usa, que nós vamos testificar em alguns lugares. Outras coisas é como se ficasse passado, mas não esquecida, aleluia. Tem coisas que nós fazemos, aleluia, na presença do Senhor, que pessoas ainda não souberam, aleluia, louvado seja Deus. Porque o servo, ele não pode ser um servo inútil, mas um servo útil na presença do Senhor. Assim era Pedro, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele passa, louvado seja Deus, na cidade de Lida. E quando ele passa por aquele lugar, louvado seja Deus, ele encontra um homem por nome de Enéas. A Bíblia vai nos dizer que este homem, louvado seja Deus, ele estava paralítico há um bom tempo, louvado seja Deus, à beira do caminho. A Bíblia vai dizer, aleluia, que fazia já 8 anos que este homem se encontrava naquele lugar. E é interessante, louvado seja Deus, que o Senhor, aleluia, ele gosta dessas coisas. O nosso Deus, ele gosta de desafio, mas ele faz acontecer os desafios através de mim, de você que somos discípulos dele. Aleluia, ele gosta, aleluia, de comparecer nesse tipo de situação. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, no livro, louvado seja Deus, de João 5, que o Senhor, aleluia, ele passa na beira de um tanque chamado Betesda, aleluia, e ele cura um homem que havia 38 anos que estava enfermo naquele lugar. Para você ver, aleluia, que Deus, aleluia, ele tem a data certa, o tempo certo de operar milagres na nossa vida. Aleluia, aqui na vida deste homem era 8 anos, na vida do outro, aleluia, era 38, assim como na mulher do fluxo de sangue que era 12, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como também, aleluia, na vida daquela mulher que estava dentro do templo, que entrava encurvada ali, louvado seja o nome do Senhor, há 18 anos. Ou seja, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só que eu acho, aleluia, interessante, aleluia, que Deus, ele não perde o seu tempo. Aleluia, ele chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo, aleluia. O momento, aleluia, deste homem ser curado, chegou naquele tempo onde Pedro, aleluia, passa por aquele lugar. E ele se encontra com Enéas, aleluia, enfermo naquela situação. Há 8 anos encurvado, há 8 anos paralítico, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, aleluia, na sua ousadia de homem de Deus, ele já chega liberando uma palavra. Aleluia. Muitas das vezes a gente não tem essa fé de liberar uma palavra. Às vezes a gente vê alguém enfermo, às vezes a gente vê alguém passando por uma situação de dificuldade. A nossa fé está tão pequena que nós não conseguimos liberar uma palavra para a vida daquela pessoa. Pedro, aleluia, eu creio que ele passou por seus problemas sim. Eu creio que Pedro também tinha suas dificuldades. Mas, aleluia, em todo o tempo ele estava se lembrando: eu sou homem de Deus, eu sou profeta. E se eu sou homem de Deus, independente do meu problema, aonde eu passar, eu tenho uma palavra para ser liberada. E Pedro passa, aleluia, naquele lugar. Ele se depara com Enéas, e a palavra que é liberada para aquele homem é: Enéas, que o Senhor Jesus te dê saúde. Ele libera uma palavra que não vem dele. Ele libera uma palavra que não vem da parte dele. Ele só está, aleluia, na posição de profeta. Mas ele libera uma palavra daquele homem que faz aquele que é. Ele libera uma palavra de cura para aquele homem, dizendo que o Senhor Jesus te dê saúde. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem pessoas, irmão, que faz a obra e acham que a glória é dele. Olha aí, Deus. Tem pessoas que faz a obra, aleluia, e ele se exalta e esquece que toda a honra, toda a glória é dada pelo Senhor. Pedro, ele já vem dizendo que o Senhor Jesus te dê saúde. Ele podia dizer: não, eu te dou saúde hoje, mas ele sabia que a palavra não era dele. Ele sabia que o poder não era
Pedro, aleluia. Ele sabia que ele tinha unção e tinha chamada, aleluia. Mas ele entende, aleluia, que diante de toda a situação, aleluia, ele precisa passar naquele lugar. E vendo aquele homem daquela forma, ele vai liberar uma palavra. Mas muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós passamos por pessoas na condição deste homem. Nós passamos por pessoas, aleluia, na situação onde esse homem se encontra. Ali não conseguimos liberar uma palavra. Aí nós vamos dizer: eu sou discípulo, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Aleluia, mas na hora mais necessária não abrimos a boca, não liberamos uma palavra com a intenção de que parece que a palavra é nossa, mas a palavra é do Senhor. Ele já vai dizer: olha, que o Senhor te dê saúde. Ele libera uma palavra com ousadia para a vida de Enéas. Ele chega dizendo para ele que o Senhor te dê saúde, aleluia. Aí ele vai dizer: levanta-te daí, faz a tua cama, aleluia. Ele se levanta após a palavra profética. Ele pega a sua cama, aleluia. E ele logo se levantou, aleluia. Para você ver o poder da palavra, que não era de Pedro, mas sim do Senhor. É interessante, aleluia, que Pedro, aleluia, quando ele foi chamar, diz a história que Pedro foi um homem difícil, aleluia. Foi um discípulo, aleluia, difícil de ser discipulado. Mas o Senhor discipulou Pedro, aleluia. Depois o Senhor viu o resultado na vida de Pedro. E tem pessoas que assim, é difícil de ser discipulado. Tem pessoas que é difícil, aleluia, de lidar com ele, de ensinar ele, aleluia. Mas o interessante é que às vezes pegamos pessoas dessa forma e queremos desistir logo de imediato. Mas o Senhor está dizendo: não, quem faz a obra sou eu, quem opera sou eu. Se tem alguém difícil, aleluia, com uma conduta, aleluia, incomparável diante da tua presença, o Senhor está dizendo: fica tranquilo, quem faz a obra sou eu. Eu ainda sou, aleluia, aquele que muda o homem, aleluia, que transforma o homem, que faz a obra por completo. Deus transformou a vida de Pedro porque tinha um propósito na vida dele. O Senhor precisava usar Pedro, aleluia, na sua caminhada. Então Deus vem usando Pedro e ele libera essa palavra para a vida de Enéas. Enéas se levanta, aleluia, carregando a sua cama, ou seja, deixando para trás, aleluia, aquilo que era, aleluia, de dificuldade na vida dele. Porque aonde o Senhor passa, irmão, alguma coisa tem que acontecer. Aonde o Senhor chega, aleluia, e a palavra é liberada, aleluia, não pode ficar da mesma forma. O que, aleluia, que acontece nas nossas vidas é que às vezes a gente recebe uma palavra, mas nós não tomamos posse. Às vezes a gente recebe uma palavra, mas não temos a fé de que aquela palavra verdadeiramente vai acontecer sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele manda a canda raça, e aí o Senhor está dizendo: onde é que está a sua fé? Ele manda a canda raça, sabe qual é a nossa falha? Nós temos fé para profetizar na vida dos outros, mas quando é conosco a fé parece que está pequena. Aleluia. O Senhor está dizendo: da mesma forma que eu te uso para a vida de alguém, eu também posso te usar para a sua própria vida. Nós somos profetas lá fora, mas dentro da nossa casa nós não queremos ser profeta. Ai, irmão, mas a palavra diz, aleluia, que o profeta de casa não tem honra. Quem disse? Isso foi lá na palavra onde Jesus, aleluia, não foi aceito, aleluia, por causa do povo. Dispensaram Jesus. Mas Jesus mostrou, aleluia, que daquele lugar o povo não estava, aleluia, testificando do Espírito dele. Mas ele não deixou de fazer cumprir aquilo que ele veio fazer na terra. Ele foi para outro lugar, mas se cumpriu. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas dentro da sua casa que não confiam naquilo que sai da sua boca, mas vai ter que ver alguém testemunhando que o que saiu da sua boca para a vida dele, o Senhor operou o milagre. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então, aleluia, depois que ele opera este milagre na vida de Enéas, aleluia, todos ali viram o que Pedro havia feito. Todos que habitavam naquele lugar, aleluia, se converteram por causa deste milagre. Olha o poder da palavra de Deus. Olha, aleluia, o poder que o Senhor tem em levantar alguém para fazer uma grande obra. Todos testificaram, aleluia, da obra que foi feita através de Pedro. E o detalhe é que eles se converteram através daquele milagre. Aleluia, tem pessoas hoje que não se convertem porque ele não quer mais um milagre.
Tem pessoas hoje, aleluia, que ele não se converte, porque ele já não vê mais um cego enxergar, um mudo falar, um aleijado andar. Ele já não consegue mais ver isso dentro das igrejas do Senhor. Isso não acontece mais, irmão, aleluia. Tem pessoas que até dão testemunho, que até, aleluia, fala de que foi feito, mas você não consegue enxergar dentro da igreja. Alguém que entra, aleluia, com a cadeira de roda e sai carregando ela nas costas. Alguém que entra com uma boleta e sai carregando a boleta nas costas. Não, aleluia. Tem pessoas que já perderam a fé, porque eles já não vê mais este milagre acontecer. Mas eu quero dizer, não é porque o Senhor mudou, ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi a igreja, quem mudou foi eu e você. Nós mudamos as nossas atitudes, mas o Senhor nunca mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele ainda opera o milagre. Basta nós crermos, aleluia, e nos posicionarmos para receber esse milagre da parte do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que todos se converteram através daquele milagre que foi feito, aleluia, pela vida de Pedro. Mas a Bíblia também vai nos dizer que enquanto Pedro está ali operando o milagre, está acontecendo algo muito difícil, aleluia, na cidade de Jope. A Bíblia vai dizer que enquanto ele está ali fazendo a obra, aleluia, tem alguém morrendo do outro lado. Enquanto ele está ali operando o milagre e colocando alguém de pé através da palavra liberada, tem alguém do outro lado, aleluia, falecendo. Tem alguém do outro lado, aleluia, precisando também de um milagre. A Bíblia vai dizer, aleluia, que eles estavam ali. Ele fez todo aquele milagre, o povo se converteu ao Senhor. Mas havia em Jope uma discípula com o nome de Dorcas. Essa mulher também foi chamada como discípula do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ela era uma mulher de boas obras. Aleluia. Ela ajudava as viúvas, ela ajudava os pobres, aleluia. Ela se fazia, aleluia, de instrumento, aleluia, do Senhor na vida daquelas pessoas. Não era uma mulher qualquer, não era uma discípula qualquer. Era uma mulher que tinha obras boas, aleluia, que ela fazia coisas boas, aleluia. Irmã, mas como assim? Tem pessoas que fazem coisas ruins? Tem pessoas que têm más obras, sim, aleluia. Tem pessoas, aleluia, que têm más atitudes, sim, na presença do Senhor. Tem pessoas, aleluia, que foram até chamadas pelo Senhor para fazer boas obras, mas está fazendo o contrário. Só que Dorcas não, ela vai vir dando exemplo aqui, aleluia, que ela não era uma mulher qualquer, era uma mulher de Deus, era uma mulher que foi levantada para fazer a obra do Senhor, era uma mulher que foi levantada, aleluia, para testificar do Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto, que mulher que você está sendo hoje na presença do Senhor? Qual é a obra que você tem oferecido diante da presença do Senhor? A Bíblia vai nos dizer, aleluia, no livro de Jeremias 31:16, que o Senhor, certa feita, vai dizer para uma mulher com o nome de Raquel, dizendo: reprime a tua voz de choro, porque há galardão para as tuas obras. O Senhor vai falar com Raquel, uma mulher que vivia chorando, se lamentando, porque os filhos, aleluia, foram levados cativos dentro de Jerusalém para o cativeiro. Ela não tinha notícias dos seus filhos, então o que ela fazia? Ela só chorava, aleluia, ela ficava oprimida e angustiada porque não tinha notícias, aleluia, dos seus filhos. Então ela só vivia chorando e se lamentando. Mas um dia o Senhor olha, aleluia, para aquela mulher e diz para ela: reprime a tua voz de choro, porque há galardão para a tua obra. Reprimir, irmão, é colocar para dentro. Imagine você angustiada, querendo chorar e gritar, colocar para fora, e o Senhor chegar e falar para você: engole choro. Põe o choro para dentro, você está angustiada, está aflita, está em desespero, aleluia, sem saber a notícia daquilo que você precisa saber. Aí o Senhor chega e fala para você: engole choro. Não é tempo de chorar, mas é tempo de confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi o recado do Senhor para Raquel. Só que aí ele vai acrescentar dizendo assim: mulher, reprime tua voz de choro, porque há galardão para as suas obras. Porque aqueles que se foram voltarão. Tem gente que vai ter que voltar. Tem gente que foi só para passar pela mão do Senhor. Tem gente que foi só para passar na moinha. Tem gente que foi só para saber o que é o cativeiro, porque é rebelde, é desobediente, não faz a vontade do Senhor, é cheio de eu, é exaltado, mas o Senhor está dizendo: não foi, mas vai voltar. Deus
seus filhos. Fica tranquila. Aleluia. Quem faz a obra, aleluia, não deve nada. Quem faz a obra, o Senhor sabe recompensar. Ei, tem que andar a mandar, canta raça, é o céu, não deve nada para ninguém. Ela mandar a pai, decanta raça, ele manda pai. O Senhor estava dizendo, fica tranquila, Raquel. Tu está chorando sim, mas a hora de agora é engole o choro. Porque eu conheço as suas obras e nas suas obras eu tenho galardão. Deus está dizendo, eu tenho recompensa para aquilo que tu está fazendo. Eu tenho recompensa nas suas obras. Irmão, mas eu quase não estou conseguindo congregar, eu quase não estou conseguindo fazer a obra. Mas o Senhor sabe que tem um depósito que você depositou lá na frente. Ele manda canta raça, tem depósito, aleluia, que você fez. Tem obras antigas que foram feitas e o Senhor, aleluia, Ele te recompensará. Aleluia. Essa mulher tinha obras. O Senhor reconhecia as obras de Raquel. Assim como o Senhor também reconhece a obra, aleluia, aqui também de Dorcas. Não era uma mulher qualquer, era uma discípula separada, ungida, aleluia, preparada e capacitada para aquela obra. A obra que ela fazia não era uma obra qualquer, era uma obra espinhosa, aleluia, obra que hoje em dia nem todas as pessoas querem fazer. A obra que ela fazia, aleluia, era entrar em lares de viúvas, de mulheres, aleluia, esquecidas pelos seus esposos, de pobres, de pessoas, aleluia, necessitadas, aleluia. Ela entrava, aleluia, ela trazia socorro, ela trazia providência, era o papel dela, aleluia. Ela costurava roupas para aquelas viúvas, ela costurava roupa para aquelas pessoas que necessitavam. Interessante, aleluia, que ela tem uma ferramenta na mão, parecendo uma ferramenta inferior, aleluia, mas olha o que ela produzia com essa ferramenta. Aleluia, Jesus. Ela não só ajudava o povo com esmola no modo de dizer, né, com o socorro e a provisão que aquele povo precisava, mas o Senhor, aleluia, escolhe Dorcas, aleluia, como uma discípula do Senhor, e Ele entrega para ela um dom, aleluia, muito bonito, porque tem pessoas, aleluia, que acham que costurar é só uma profissão, não, é dom de Deus. Aleluia, o Senhor entregou nas mãos dela este dom, o dom de costurar, aleluia. Você que costura sabe que isso é um dom do Senhor, não é só porque você escolheu, não é só porque você fez o curso, não, aleluia, é o dom que o Senhor te deu, aleluia, para que você produza alguma coisa através desse dom, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor entrega para ela este dom e esta ferramenta, aleluia. A agulha que Dorcas usava, aleluia, parecia algo inferior, mas que produzia coisas que viravam socorro na vida de alguém. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas que olham para a sua ferramenta e não dá nada, a inferior, a ferramenta é pequena, aleluia, não vai dar em nada não. Quem disse, aleluia, Deus te deu uma ferramenta para você usar, independente da situação. Se a ferramenta é para pregar, pregue, como já foi falado aqui. Se a ferramenta é para adorar, adore. Se a ferramenta é para interceder, interceda. Se a ferramenta é para limpar a igreja, limpa a igreja, aleluia. Deus te entregou uma ferramenta e um detalhe, essa ferramenta não pode se enferrujar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, ela tem sempre que estar alinhada com cada processo e cada necessidade que for para, aleluia, ser feito. A Bíblia vai dizer que essa mulher, aleluia, ela era uma discípula do Senhor escolhida por Ele. E a Bíblia então vai nos dizer, aleluia, que o Senhor, enquanto, aleluia, está operando o milagre através de Pedro, na vida de Enéas, aleluia, tem um povo do outro lado chorando, porque Dorcas vem a ficar doente e ela chega a falecer por causa daquela enfermidade. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que quando, aleluia, elas veem que Dorcas, aleluia, vinha a falecer, entra um grande desespero naquelas mulheres, porque aquelas mulheres dependiam de Dorcas, aquelas pessoas, aleluia, que eram sustentadas, supridas por ela, aleluia, entraram em desespero, porque na cabeça delas, aleluia, elas pensaram, acabou, aleluia, nosso sofrimento, acabou agora, aleluia, aquilo que nós precisávamos, nós não vamos ser mais, aleluia. Elas acharam, aleluia, que era o fim, aleluia, mas a caminho, aleluia, de shopping estava indo um homem de Deus. A caminho de shopping, aleluia, não estava indo qualquer um, mas estava indo também um discípulo, um homem de Deus. A Bíblia vai nos dizer que então o povo tem a notícia que Pedro está passando em Lida. O povo fica sabendo, peraí, Pedro está passando em Lida, eu já conheço a obra que Pedro faz. Pedro não é um homem qualquer.
Pedro está passando por lá, não é distante de uma cidade para outra. Então vamos enviar mensageiro para dar recado para Pedro, que Pedro precisa vir com pressa até a cidade de Jope, porque ele precisa, aleluia, nos socorrer. Foi como foi falado aqui. Tem momentos em que a gente socorre tantas pessoas e quando nós precisamos não temos ninguém para nos socorrer. Tem momentos, aleluia, que a gente se doa muito para as pessoas, aleluia, aí quando a gente precisa não tem ninguém para se doar por nós, aleluia. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito e tão lindo no que faz, aleluia, que ainda que o homem não te preste o socorro, a Bíblia vai nos dizer que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, sincero, não confie no homem porque o homem é maldito, mas confie em mim porque eu sou bendito, aleluia. É no Senhor que você tem que prestar confiança, aleluia. Para de confiar nas pessoas que têm te virado as costas, aleluia. Detalhe, tem pessoas que não viram as costas uma vez só, ele vira duas, ele vira três, e você continua confiando que ele vai te ser socorro na tua vida. E o Senhor está dizendo, para de confiar, para de acreditar, aleluia. Porque se te virou as costas uma vez ou duas vezes, aleluia, é porque não é para você contar com Ele. Conte com o Senhor, que Ele é o nosso socorro presente na hora da dor. A Bíblia então vai dizer que eles levam um recado para Pedro, aleluia. E aí vai dizer, aleluia, que eles entregam a Pedro, aleluia, o recado. E vão falar para Pedro que ele precisa, aleluia, ir depressa para a cidade de Jope. Diz aqui no versículo 38 que como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Ou seja, eles enviam 2 homens para levar um recado para Pedro. E o recado é, Pedro, você precisa vir depressa. Pedro, você precisa se apressar. O negócio não é para hoje, foi para ontem, Pedro. Aleluia. O negócio não é para amanhã não, Pedro, já demorou demais. Porque tem coisas na nossa vida, irmão, aleluia, que não é para hoje, foi para ontem. Aleluia, tem coisas na nossa vida que a gente está esperando, a resposta está esperando o socorro e parece que não chega, mas o Senhor ainda sabe se apressar quando Ele quer socorrer alguém. Aleluia, o Senhor, aleluia, Ele permite 2 varões vir até a vida de Pedro e dizer, Pedro, se apressa em vir ter conosco. Porque havia uma necessidade na cidade de Jope. Pedro então desce, aleluia, para a cidade de Jope. E quando ele chega ali, aleluia, ele se depara com aquela situação de desespero daquelas mulheres. A Bíblia diz que quando Dorcas vem adoecer e falece, eles lavam o corpo de Dorcas e levam para um quarto alto, um lugar separado, aleluia. Deixa o corpo daquela mulher ali. Só que as mulheres que dependiam de Dorcas, aleluia, elas veem que elas não vão ter mais escape, elas veem que elas não vão ter mais provisão. Então o que acontece? Elas entram em desespero, começam a chorar desesperada, como se dissesse, agora o que será de nós? Porque tem pessoas, irmão, que dependem de mim e de você. E se a gente não tiver, aleluia, não tiver disposto a estender as mãos, aquela pessoa pode perecer. Aleluia, tem pessoas, irmão, que Deus está esperando eu e você estender as mãos para prestar um socorro. Aleluia. Só que tem crente ainda dentro da casa do Senhor que são crentes egoístas. Ele quer só para ele, mas esquece dos outros. Ele só pensa no próprio umbigo e esquece do umbigo dos outros. Tem pessoas que é cheio de eu posso, eu faço, eu aconteço, mas é quando é para acontecer e fazer na vida de alguém, aleluia, ele não se presta a esse serviço. Aleluia, Deus está dizendo que tem alguém que vai depender de você, e é você que o Senhor vai usar, é você que vai ser tomado como posição de Dorcas e como posição de Pedro, aleluia, para levar o milagre na vida daquele que precisa. Aleluia, para o teu nome. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega naquele lugar, está o corpo de Dorcas depositado naquele quarto, já estava ali preparado para a sepultura. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele chega naquele lugar, todas as viúvas rodeavam Pedro, chorando e mostrando para ele as túnicas e os vestidos que Dorcas havia feito. Eu imagino, aleluia, a cena. Pedro chega, aleluia, de um cenário de milagre. Ele chega de um cenário de doença, de um paralítico, mas ele chega confiando, Deus operou lá, e ele vai operar aqui também. Deus operou lá, e ele
para mim, porque eu sou Deus do impossível. Aleluia, tem pessoas, aleluia, que já não acreditam mais no milagre que o Senhor pode fazer, mas Ele está dizendo, eu ainda faço milagre, eu ainda opero na vida daqueles que creem, aleluia. Pedro, ele chega e o cenário é um cenário de desespero. Eu imagino Pedro chegando, aleluia. Quando Pedro chega, aleluia, aquelas mulheres vêm com grande desespero, chorando e mostrando para ele os vestidos. Eu imagino aquelas mulheres, aleluia, daquele desespero total, dizendo para Pedro, olha Pedro, você está vendo esse vestido aqui, ó, foi Dorca que fez. Está vendo essa túnica aqui, olha, foi Dorca que fez. Como se dissesse agora, aleluia, se esse vestido se acabar, se essa túnica se acabar, nós não vamos ser mais nenhuma, porque Dorca se foi. Dorcas, aleluia, veio a falecer e agora, grande é o desespero daquelas mulheres, porque tem momentos da nossa vida que a gente se desespera. Tem momentos da nossa vida que tudo se acabou, não tem mais solução. Elas entram em desespero. Aí Pedro, olhando para aquelas mulheres, sabe qual é a atitude dele? Faz todo mundo sair de cena. Pedro olha para aquelas mulheres e não fala nada. Ele podia dizer assim, mas que desespero é esse? Vocês não creem que Deus pode operar um milagre? Ele podia dizer, pai, esse desespero todo, porque agora quem chegou não foi só eu, mas Jesus chegou comigo. Não. Ele escuta aquelas mulheres se queixando ali da perda de Dorca. Aleluia. Só que ele não fala nada. Ele toma uma atitude e coloca todo mundo para fora. Aleluia. Porque é como eu falei aqui, irmão. Tem hora que o desespero não vai valer muito a pena. Tem hora que chorar não vai adiantar. Tem hora que a gente vai ter que sair de cena e deixar quem sabe trabalhar, operar e fazer o milagre. Aleluia. Pedro tira todo mundo daquele ambiente. Faz todo mundo sair para fora. E quando todo mundo sai para fora, ele se coloca de joelho e ele começa uma oração. E eu imagino Pedro aqui, aleluia, sendo humilde como servo do Senhor, orando e dizendo, Senhor, que diminua eu e o Senhor cresça agora. Dorca está aí nesse quarto, falecida. Eu não posso, mas o Senhor pode. Isso é as minhas palavras. Eu estou aqui imaginando Pedro orando assim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Senhor, tenha misericórdia agora e traz a ressurreição de glória a Deus. Faz ela reviver.Aleluia. A Bíblia diz que ele se põe de joelho e ele começa a orar diante do Senhor. E quando ele faz aquela oração, aleluia, ele volta diante do corpo daquela mulher. Aleluia. E ele diz, Tabita, levanta-te. Primeiro ele ora para o Deus que faz milagre. Porque ele podia já chegar com ousadia e dizer, levanta daí, mulher, né? Ressurge dessa morte. Mas não. Primeiro ele orou ao Senhor, porque o homem sem Deus ele não é nada. O homem sem Deus não pode fazer nada. Ele depositou primeiro a confiança no Deus que ele servia. Ele estava dizendo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não sou, mas o Senhor é. Ressuscita Dorcas agora. A Bíblia diz que quando ele termina a oração, que ele olha, aleluia, ele diz para aquela mulher, levanta-te. Aleluia. Quando ele fala para ela, levanta-te, aquela mulher automaticamente abre os seus olhos. Aleluia. Olha só o poder que o Senhor tem na vida de um discípulo. Quando ele quer usar, aleluia, para um milagre, aleluia, na vida de alguém. Ele olha para aquela mulher e ela automaticamente abre os olhos. E vendo ela, Pedro, ela se assenta. Ela abre o olho e vê que quem está diante dela é Pedro, discípulo do Senhor. Ela abre os olhos e se assenta diante dele. Quando ela se assenta, ele dá-lhe a mão. Ele dá a mão para ela e levanta ela. Aleluia. E aí ele chama todos os santos e as viúvas e apresenta Dorcas viva diante de Deus. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Eu ainda sei estender a mão para aquele que precisa. Além de Deus operar o milagre, além da ressurreição, o milagre da cura, o milagre da provisão, o milagre do escape, do socorro, ele ainda estende a mão. Foi falado aqui, esforça e tenha bom ânimo. Aleluia, o Senhor falou, aleluia, com Jeremias. Aleluia, o Senhor também falou com Josué. Esforça e tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele estende a mão para Dorcas, aleluia, e coloca ela de pé. Aleluia, ele
e acha que não é nada. Ai, minha ferramenta é só oração. Se você soubesse o poder que tem a oração, você orava mais. Ah, minha ferramenta é só a pregação, mas ai, não estou muito inspirada. Vai buscar a palavra do Senhor, come do rolo, que Ele vai te inspirar e você vai ter uma boa palavra para pregar. Ah, mas a minha ferramenta é o louvor, mas eu não ando muito bem assim para poder, aleluia, louvar. O Senhor fala, começa a escolher os louvores diferentes. Começa a ensaiar, porque quem vai derramar unção sou eu. É o Senhor que vai te preparar e te capacitar. Aleluia, no dia seguinte, na vida de alguém. Tu é uma ferramenta de Deus, aleluia, na terra. Deus quer usar você, aleluia, para um grande, aleluia, milagre na vida de alguém, aleluia. A ferramenta parecia inferior, mas estava na mão certa. Verdade. O Senhor poderia ter deixado Dorcas morta ali e pegado a ferramenta dela e entregado na mão de alguém. Fala, Dona, ela morreu, agora eu vou pegar a ferramenta dela e entregar em outra mão. E essa outra mão será usada com a ferramenta. Só que o Senhor entrega uma ferramenta adequada na vida de cada um de nós. Cada um tem a sua própria ferramenta. Aleluia. E não é uma ferramenta para ficar parada, não é uma ferramenta para ser usada pelo Senhor. Aleluia. Glória a A Bíblia Deus. vai dizer então, aleluia, que o Senhor entrega para ela essa ferramenta. Aparentemente, pelo cenário, aleluia, não ia acontecer mais nenhum milagre. Não ia acontecer mais nenhuma costura. Não ia acontecer, aleluia, um escape mais através de Dorcas. Só que Pedro chega no cenário. Quando Pedro chega no cenário, aleluia, ele vai orar ao Senhor. E o milagre da parte de Deus é operado na vida de Dorcas. A Bíblia diz que o povo que saiu para fora, aleluia, não viu o que Pedro estava fazendo ali dentro. O povo que estava lá fora continuou, aleluia, em desespero. Aquelas mulheres chorando, sem saber o que aconteceu. Aleluia, quando Pedro está lá dentro, o povo está do lado de fora chorando. Mas ele está lá dentro, ele sendo usado por Deus para operar o milagre. Tem pessoas que não estão entendendo enquanto está do lado de fora, mas do lado de dentro Deus está operando. Tem pessoas que saíram para fora e não estão entendendo o que está acontecendo aqui, dizendo, ei, eu estou operando um milagre. Aleluia, tem pessoas que Deus precisa tirar de cena para operar, aleluia, na minha vida e na tua vida. É Deus dizendo, ei, agora eu vou tirar pessoas do cenário, aleluia, porque o cenário agora sou eu quem vou operar. Oh, meu Deus. Pedro entra, opera o milagre na vida de Dorcas. E a Bíblia diz que ele dá a mão para ela, levanta ela, e ele começa a chamar os santos, aleluia, e as viúvas que estavam lá fora. Aquele desespero continuou. E mal ele sabia que Dorcas já estava dentro da casa ressuscitada. Tem pessoas que não vão entender porque saiu de cena. Mas quando voltar vai ter que ver o milagre de perto. Tem pessoas que saíram da igreja, aleluia, mas quando voltar vai ver a diferença. Tem pessoas que saíram do ministério, mas quando retornar vai ficar olhando e vai dizer, nossa, mas o que aconteceu aqui? Está tudo mudado. Ah, mas o Senhor trocou isso, o Senhor trocou aquilo. Na candarabá da candá. É Deus dizendo, eu vou começar a mudar situações aqui dentro. Deus vai trazer pessoas, aleluia, de volta aqueles que foram, mas vai trazer pessoas novas para somar com esse ministério. Ele está atacando a raça. Deus está dizendo, Dorcas, tu não vai ficar
naqueles anos. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, e isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Foi notório, foi visível, todo mundo teve que ver. O milagre foi operado dentro daquela mulher. Deus ainda ressuscita, irmão. Aleluia. Deus ainda, aleluia, traz da morte, aleluia, para a vida. Deus ainda opera o milagre, aleluia, de ressurreição. Aleluia. Deus, aleluia, entrou na vida de Dorcas através de Pedro e operou um grande milagre. Aleluia, por causa de alguém que estava em desespero. Sabe o que Deus está dizendo? Tem alguém até pensando, está doente, vai morrer e agora o que vai ser de mim? Adoeceu e agora se faleceu, o que vai ser de mim? O Senhor está dizendo não. Aleluia, eu vou curar. Não vai nem chegar na beira da morte não, porque eu sou o Senhor que opera o milagre. Aleluia, porque você vai continuar sendo canal de bênção na vida de alguém. E a Bíblia diz que foi notório, todo mundo pôde ver o milagre que foi feito através da vida de Pedro. E a Bíblia diz que todos creram no Senhor. Aleluia. Creram no Senhor. Não foi em Pedro, foi no Deus da vida de Pedro. Aleluia. Porque tem pessoas que falam assim, Deus fez um grande milagre através da vida da irmã fulana. Foi Deus mesmo, porque nós não fazemos nada. Aleluia. Quando a gente presta socorro para alguém em oração, quando a gente intercede por alguém, vê a mão de Deus trabalhando, aleluia, a gente tem que reconhecer, não fui eu, mas foi o Senhor. Eu só fui um canal de bênção que o Senhor achou graça de me usar para operar na vida daquela pessoa. Deus está dizendo, continua sendo um canal de bênção. Continua sendo Pedro, uma Dorcas, aleluia, na vida de alguém. Aleluia, porque ainda que você fique enfermo, ainda que a morte queira bater na sua porta, Deus sempre repreende a morte, Ele traz a cura e a libertação. Ele faz o milagre, mas Ele continua operando. O que eu entendo aqui é que a obra na vida de Dorcas não tinha acabado. Aleluia, Deus. Porque tem gente que fala, ai Senhor, minha vida anda tão mal que eu acho que a obra que o Senhor tem na minha vida já acabou. O Senhor está dizendo não. Ainda não terminou. A Bíblia diz que um certo homem chamado Elias, aleluia, que entrou dentro da caverna e pediu a morte, porque estava sendo perseguido por Jezabel. Ele pede a morte para o Senhor, dizendo que era melhor ele morrer. Aí sabe o que Deus dá no lugar da morte? Pão e água para ele beber. E diz para ele assim, coma pão e beba água, porque muito grande é o seu caminho. Era Deus dizendo, Elias, você está achando que acabou por aqui? Você está muito enganado, essa caverna aí foi só um esconderijo. Aleluia. Você se escondeu, mas eu te vi aí. E o que eu tenho para você, Elias, é pão e água. Sabe por quê? O caminho ainda é muito longo. A obra ainda não terminou. Demanacá, se decai. Deus está dizendo, eu tenho continuidade na obra da sua vida. Eu ainda vou te usar muito para muitas pessoas. Tu será ainda um canal de bênção na vida de muitos através de mim. Porque eu sou o Deus que te dou pão, te dou água. Nessa tarde de hoje eu te digo, caminha, levanta. Levanta que é porque eu sou contigo para te dar vitória. Aleluia. A obra na vida de Dorcas não tinha acabado. Não era só para socorrer aquelas mulheres, mas era para mostrar que ele ainda tinha uma grande obra na vida de Dorcas. Deus ainda tem uma grande obra na minha vida e na sua vida, para poder, aleluia, concluir. Aleluia. Grande Deus. Onde eu estava aí na igreja, não estava muito bem. Só Jesus sabe como eu fui ali dirigir o ciclo de oração. E aí eu estava no altar e Deus falou para mim assim, chama fulana de tal para orar por você. Eu peguei o óleo, chamei a irmã e pedi para ela ir orar por mim e me ungir. E aí depois, quando foi durante o culto, eu dei a oportunidade de uma jovem louvar. E aí Deus tomou um outro vaso, uma outra irmã que era da nossa igreja, que não sabia o que estava acontecendo comigo. E ela chegou e Deus usou ela tremendamente e disse para mim assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu irmão. Glória. Não vai morrer agora, porque eu já tenho uma continuidade de obra sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque tem momentos que eu passo por tantos processos que a gente fala, meu Deus, é o fim. Acabou tudo agora, para mim não tem mais jeito. Aí o Senhor chega bem nessa hora que o Senhor chega, né? Ele chega na hora mais improvável. Pedro estava lavando as redes, com sinal de desistência. O Senhor chegou nele e falou, Pedro, ainda não acabou não. Vai lá para o mar de novo. Continua fazendo a obra, Pedro. Porque o que eu tenho contigo não terminou ainda. Deus está dizendo, eu estou te fortalecendo hoje. Eu estou te dando graça hoje, te dou saúde. Aleluia, para que você permaneça, que você continue. E não se preocupe não. Deus, Ele faz junção de pessoas, Ele levanta
Não vou contar agora, né? Depois Deus vai permitir que eu venha aqui novamente e eu possa contar para as irmãs. Mas eu estou vivendo um grande reboliço, como o Senhor havia falado há algum tempo atrás. Estou vivendo esse grande reboliço, irmão. E é interessante que o reboliço de Deus vem, a gente fica, quando eu falo assim, vou fazer um reboliço na sua vida, você imagina tantas coisas, né? Você fala, Deus vai vir assim, Deus vai vir assado, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Aí vem totalmente contrário daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, né? Mas a mão de Deus tem me sustentado, eu vivo aí que esse reboliço, aleluia, é para o melhor de Deus na minha vida. Saiba, irmão, que nada que acontece na sua vida é por acaso. Deus tem um propósito maior na sua dor, na sua perda, no seu luto. Aleluia. Não queira entender o que Ele faz hoje, mas amanhã tu vais saber, porque Deus é a resposta no dia de amanhã para a minha vida e a tua. Amém? Oreis pela minha vida, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória, só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã pela palavra. O Senhor continue abençoando a sua vida. Continue usando, te dando graça. E às vezes é nesse tempo, de maneira que Deus quer nos usar. Na palavra do Senhor. É no meio do reboliço, no meio do levante. Muitas das vezes a gente não fala, né, o que está se passando, mas é nesse momento que o Senhor quer ver. Se a gente para, se a gente murmura, ou se a gente prossegue, mesmo diante da adversidade. Mas a palavra foi dita aqui nessa tarde, pela vida da Mancícia, que Deus é contigo. Não temas o que você está passando, porque o Senhor te sustenta, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Vou pedir para a irmã Aida, antes de fazer essa oração, pelos nomes que estão aqui escritos neste caderno de oração, e nós já vamos dar o término. Já ora para terminar, amém? Queremos pedir de oração? Ei, minha casa. Amém. Pai querido, eterno Deus, Senhor amado, mais uma vez em sua presença, Senhor amado, agradecemos, Deus amado, por este dia de hoje, Pai amado, pelo teu cuidado, Senhor amado, nas nossas vidas, Deus querido. E também queremos apresentar, Deus amado, nessa tarde de hoje, Senhor, esse caderno de oração, meu Pai, a vida de cada um dos seus filhos que se encontram ligados nesse caderno, meu Pai, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar, meu Pai, nessa tarde de hoje, as necessidades, as dificuldades, Deus amado, de cada um dos teus filhos, meu Pai amado, entrando, meu Pai amado, na causa de cada um deles, Senhor amado Deus. Também lhe agradecemos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito e falado nessa tarde de hoje, Pai amado. E nos despedimos, meu Pai amado, dessa tarde, meu Pai amado, agradecendo o teu cuidado, a tua graça na nossa vida, Senhor. Continua conosco, meu Pai amado, nesse dia de hoje. Nos dê um final de semana abençoado, Pai amado, debaixo da tua presença, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela vida de cada um dos teus filhos dentro nessa tarde de hoje, Pai. Obrigado por tudo, Deus. É que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmã, Nena. Deus abençoe a irmã Cícera. Obrigada pela presença. Agradeço o Wesley. Deus abençoe a tua vida. Nosso irmão Paulo que estava ali fora, não jamais. Acho que já foi. Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe a tua vida, irmão Paulo. Obrigada, viu, por ficar aí na porta. Para terminar, em nome de Jesus.